Querido Deus, que o Teu Santo Espírito possa nessa noite ministrar aos nossos corações. Que a Tua palavra possa nos ensinar a respeito daquilo que o Senhor tem para nós. E que possamos, ó Deus, aprender de Ti. Que saiamos daqui, Senhor, mais encorajados, mais decididos, determinados a Te seguir e a fazer a Tua vontade, ó Deus. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Que toda inquietação, que toda preocupação, ansiedade se aquiete, se acalme no interior de cada um aqui, para que possamos ouvir a Tua voz e o Senhor falar conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nessa noite eu quero começar fazendo uma pergunta para você. E antes que você responda, eu quero que você pense um pouquinho. Às vezes a gente ouve algo e já responde logo de cara. Mas é importante você refletir no que eu vou te perguntar. Eu quero perguntar para você nessa noite: você é uma pessoa resolvida? Você é uma pessoa resolvida? Você é resolvido aqui dentro de você, com você mesmo? Você é uma pessoa resolvida? Mas deixa eu te aproveitar para te ajudar, deixa eu te dar uma definição sobre o que é uma pessoa resolvida. É alguém que sabe o que quer. Você sabe o que você quer? É alguém que não desiste ou desanima frente aos obstáculos. Vem os obstáculos, vem as dificuldades, vem as barreiras, e você não desanima e não abandona diante dos obstáculos. Uma pessoa que é bem resolvida dentro dela, é uma pessoa que abre mão de coisas, de momentos prazerosos, de situações momentâneas, pensando em algo lá na frente. Em uma rápida definição, isso seria uma pessoa que é resolvida aqui dentro. Você vai entender a importância disso no decorrer aqui da palavra, porque vai te ajudar nesse processo seu da caminhada. Porque muitas vezes determinados comportamentos que nós temos é porque situações aqui não estão resolvidas dentro da gente. Vou te dar algumas características de alguém que é resolvido. Uma pessoa que é bem resolvida com ela mesma. Primeiro, ela não tem medo, ela não tem dificuldade em assumir responsabilidades. Ela não foge de responsabilidade. Ela não foge de desafios. Ela não foge de compromissos. Você vai entender daqui a pouco por que isso. Segundo, elas estão sempre tentando melhorar. Eu vou falar daqui a pouquinho a definição do que é ser uma pessoa resolvida do que é ser uma pessoa conformada. Existe o resolvido e existe o conformado. Ela admite os seus limites. Uma pessoa resolvida, ela admite os seus limites dentro dela. Limites físicos, limites intelectuais e limites de habilidades. Uma pessoa que é bem resolvida, ela sabe muito bem os limites que ela tem. E ela não tem dificuldade em aceitar esses limites, ainda que ela não seja conformada. Mas se ela é resolvida aqui dentro dela, ela não tem dificuldade de entender os seus limites. Uma pessoa bem resolvida é uma pessoa que escuta o que os outros dizem, o que as pessoas falam. Você mais gosta de falar ou você mais gosta de ouvir? Você tem dificuldade para ouvir? Você tem dificuldade para muitas vezes ouvir até críticas, exortações? Você tem dificuldade com isso? Você tem dificuldade de ser corrigido, de ser exortado, de ser orientado? Você tem dificuldade com isso? Pessoas bem resolvidas com elas mesmas, elas não têm dificuldade com relação a isso.
Outra coisa que pessoas resolvidas fazem, elas sabem que não estão certas o tempo todo. Você é daquela pessoa que admite que você não está certo o tempo todo? Você admite seus erros? Você admite suas falhas? Ou você é daquele ou daquela que o tempo todo está certo? Que nunca perde a razão? Sempre está no controle das coisas? Sempre tem a última palavra, sempre é dono da verdade. Pessoas bem resolvidas aqui dentro, irmãos, elas não têm dificuldade em admitir que estão certas o tempo todo. Outra característica de uma pessoa bem resolvida aqui dentro, ela não tem dificuldade de pedir ajuda. Ela não tem dificuldade de pedir ajuda. Ela tem um coração humilde. E sempre que está passando por uma situação, seja ela em que área for, ela não tem aquele orgulho dentro dela, aquela dificuldade de ceder e pedir ajuda. Porque ela não está preocupada com o que as pessoas vão pensar a respeito dela. Ela está determinada, está preocupada em se resolver aquela situação dentro dela, ou aquela situação que ela está passando. Outra coisa de uma pessoa bem resolvida, elas compartilham seus conhecimentos com outros. Elas não têm a preocupação de pessoas ao seu redor crescerem e desenvolverem com medo de serem passadas para trás, de terem seu tapete puxado. Ela não tem dificuldade com o crescimento de pessoas que estão ao seu redor. E por isso ela não tem dificuldade de compartilhar o que ela sabe, o que ela tem. Por quê? Porque ela está resolvida aqui, ela sabe quem ela é, ela sabe aonde ela está. E mais uma característica de uma pessoa bem resolvida, ela não tem dificuldade, ela não tem medo de dizer não. Parece uma coisa simples, mas muitas pessoas elas têm essa dificuldade em dizer não. Está ligado a uma autoimagem errada que as pessoas têm de si mesmas, porque elas ficam pensando, se eu falar não, o que elas vão pensar de mim? Como essas pessoas vão me olhar? Então, quando uma pessoa é bem resolvida aqui dentro dela, ela não tem dificuldade de falar não. Por quê? Porque ela não está preocupada com a imagem dela. Ela está preocupada em fazer o que tem que ser feito. Ela está preocupada em falar o que tem que ser falado. Mas também eu quero falar com vocês a respeito de pessoas que não são, algumas características de pessoas que não são resolvidas aqui dentro delas. Uma característica delas, elas vivem na inércia. Elas vivem acomodadas. Elas vivem até certo ponto, ou muitas vezes até na preguiça. Provérbios capítulo 6, versículo 6, olha o que Salomão diz ali: vai ter com a formiga o preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio. Pessoas que não são resolvidas, irmãos, elas, como eu disse, elas têm dificuldade de assumir responsabilidade. Elas não querem assumir compromisso, porque elas têm medo de serem criticadas. Elas têm medo de serem cobradas. Elas têm medo de alguém chegar e, porventura, exortá-la. Então, o que ela está fazendo, ela acha que está bom, e qualquer desafio, isso vale para todas as áreas da nossa vida. Isso vale lá no trabalho, isso vale na igreja, isso vale na sua família. Ela tem dificuldade de assumir responsabilidades. Elas falam o tempo todo que vão mudar, mas elas não mudam. Elas falam o tempo todo que vão fazer, mas não fazem. Elas falam o tempo todo, não, essa é a última vez que você vai falar comigo sobre isso, mas nada acontece. Por quê? Porque não está resolvido aqui dentro. Elas vivem oscilando. Outra característica de pessoas que não são bem resolvidas, elas vivem oscilando dentro dela, elas vivem entre altos e baixos. Olha o que diz Tiago capítulo 1,
Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 8. Olha o que Tiago fala aí. Vamos ler junto esse texto. Tiago 1, de 5 a 8. Se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Versículo 8 para terminar. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. São pessoas que elas não são firmes. Quem não é resolvido aqui, ela vive oscilando. Ela vive uma hora, ela está na fé, uma hora ela está querendo Deus, outra hora ela não sabe mais o que ela quer. Uma hora ela está querendo, apaixonada pelo Senhor, outra hora ela está querendo abandonar a igreja. Ela vive de momentos, ela vive de altos e ela vive de baixos. Pessoas não resolvidas, elas vivem na indefinição. Elas não querem, como eu disse, elas não querem assumir mais compromissos, elas não querem assumir mais responsabilidade, porque elas têm medo de serem cobradas. E mais uma característica, elas são extremamente sensíveis. Elas vivem se magoando. São extremamente sensíveis. Abandonam as coisas fáceis, de maneira fácil diante das dificuldades. São emotivas demais, sensíveis demais, e por isso acabam ficando emburradas, mal-humoradas. Por quê? Porque qualquer coisa mexe com o comportamento dela. Se alguém passa perto, não a cumprimenta, ela já se sente inferior aos outros. Se alguém fala uma palavra um pouco mais áspera, uma palavra um pouco mais dura, ela já se sente ofendida e já fica magoada, e já fica sensível, e aquilo é motivo para se entristecer, às vezes para chorar, e às vezes até para abandonar a fé, e até para sair da igreja. Muitas vezes pode acontecer, nós já vimos casos assim, de pessoas que reclamaram porque gente passou perto e não cumprimentou ela, não pegou na mão, não me deu graça e paz. Anos de caminhada são abandonados simplesmente porque alguém passou perto e não pegou na mão dela e a cumprimentou. São pessoas que não são bem resolvidas no seu interior, querido. E nós precisamos entender, para que isso seja ajustado dentro de nós. O primeiro passo que precisa acontecer é nós precisamos entender quem nós somos. Uma das características de uma pessoa bem resolvida aqui dentro dela, ela sabe quem ela é. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim para ela: você sabe quem você é, irmão? Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? E ela sabe o que Deus fez. Vamos ler Mateus capítulo 3, versículo 17. Eu li nas últimas vezes aqui, eu li esse texto, mas eu quero ler novamente. Depois nós vamos ler em seguida o capítulo 4, verso 3. Mas olha o que o Senhor disse aqui para Jesus assim que ele saiu das águas, que ele foi batizado. O Espírito desce sobre ele em forma de pombo. O Senhor fala em alto bom som para todos ouvirem, né? O Senhor fala assim: e eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A partir desse momento, Jesus é levado para o deserto para ser tentado, e depois de 40 dias jejuando, diz a Bíblia que ele teve fome. Não é aquela fome natural, não é aquela fome normal que eu e você sentimos. Talvez você possa estar sentindo até agora, porque talvez você almoçou e não comeu mais nada. Você está com fome aí. É uma fome desesperadora, a ponto de, se continuar nesse processo de jejum, a pessoa pode acabar morrendo. O diabo espera Jesus chegar nesse ponto, e quando Jesus chega nesse ponto, no capítulo 4, no versículo 3, ele chega e fala o que para ele? Olha o que o diabo fala:
Mateus 4, verso 3. Olha o que diz. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A primeira coisa que o inimigo vem e tenta fazer com Jesus agora, que o Senhor tinha falado há 40 dias atrás: tu és meu filho. O diabo tenta agora produzir uma dúvida dentro do coração dele. Primeira coisa que ele fala naquele momento difícil: será que você é filho de Deus? Será que isso não tem se repetido com a gente hoje, irmãos? Que o inimigo talvez tenha soprado nos seus ouvidos, que voz tem vindo no seu coração, que tem vindo na sua mente dizendo assim: será que Deus está com você? Olha o que você passou, olha o que aconteceu com você, olha a sua vida, será que Deus está com você? Será que as promessas de Deus, elas são reais para a sua vida? Será que isso é verdade mesmo, que Deus te prometeu que ia fazer essa obra na sua vida? É a primeira coisa que ele vem questionar dentro de nós. E você sabe o desfecho disso aqui, ó. O inimigo tenta colocar dúvida, mas quando você sabe quem você é, quando você sabe quem te chamou, e você sabe quem é seu pai, não há dúvida dentro de você, querido. Não há dúvida, porque você sabe quem você é. Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha o que Paulo escreve: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Quando você entende o que Deus fez em você, quando você entende que você não vai ser abençoado, que você já é abençoado, a bênção de Deus já está sobre a sua vida. Quando você entende essa verdade, meu irmão, não há dúvida, não há dúvida aqui dentro de você. Quando o inimigo tenta vir com vozes, tenta vir te desanimar, tenta te atacar, tenta te jogar para baixo, tenta questionar as promessas de Deus, e você tem a convicção, se isso já está definido, se isso já está resolvido aqui dentro de você, você não tem dúvida, irmãos. O problema é quando a situação não está resolvida aqui dentro da gente. A gente começa a ter dúvida, porque não está definido dentro do nosso coração. Deus já te abençoou, as promessas dele já estão sobre a sua vida, você já é uma pessoa abençoada por Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Outra coisa que nós precisamos deixar bem definidos dentro de nós: vós, porém, sois. Vocês não vão ser, ou vocês não eram. Hoje, vós sois presente. O que você é? Raça eleita. Sua eleição, querido, não é para 4 anos, não. Sua eleição não é para 2 mandatos, não, irmão. Sua eleição é para a eternidade. Você foi eleito por Deus para viver a eternidade com Ele. Você é uma raça eleita, escolhida por Deus. Você é um sacerdote. Eu e você somos um sacerdote real. Você é um sacerdote para ministrar como um rei. Por isso que ele é chamado: eu sou o Senhor dos senhores, eu sou o Rei dos reis. O que o rei faz, irmão? O rei governa, o rei estabelece, o rei fala o que tem que acontecer, o rei determina como as coisas devem
acontecer. E o sacerdote, ele faz o quê? Ele ministra. Você é rei para governar essa situação. Você precisa governar suas emoções. Você precisa governar o seu coração. Você precisa governar a sua vida interior. Porque se você não se governar, irmão, você vai ser levado pela sua alma, pelas circunstâncias. Esses altos e baixos, se nós não entendemos quem nós somos em Deus, o inimigo vai ficar jogando com as nossas emoções, vai ficar jogando com a nossa alma, vai ficar jogando com os nossos sentimentos. Mas quando você entende, você sabe quem você é em Deus. Eu sou rei, eu fui chamado para governar o meu coração. Eu sou um sacerdote. O sacerdote, ele ministrava diante do Senhor, irmãos, não importava o momento que estivesse. Ele foi chamado para ministrar. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você foi salvo, você foi redimido, você foi transformado pelo Senhor. Amém? Por isso que Paulo diz assim: já não sou eu quem vivo, mas é o quê? Cristo quem vive em mim. Deixa eu te explicar, deixa eu te falar algo a respeito da salvação. Salvação não é um homem, não é alguém que está no mar, no oceano, se afogando, esperando alguém vir e jogar uma boia para ele se segurar e ser salvo. Não é isso, salvação não é isso. Salvação diz respeito a um mergulhador que desceu nas profundezas do mar e foi buscar alguém que já estava morto lá no fundo. Isso é salvação, irmãos. Ou seja, não tinha mais esperança para mim e para você, não tinha mais solução, não tinha mais saída. Nós já estávamos, como diz a palavra, nós já estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Você não estava lá se batendo, aí você estava quase afogando, e Deus veio para te dar uma nova vida, dar uma melhorada na sua vida. Não, eu e você estávamos mortos, irmãos. Se esse mergulhador chamado Jesus Cristo de Nazaré não tivesse ido lá no fundo e pegado na nossa mão e nos trouxesse de novo para cima, à tona, e nos desse vida, e a gente voltasse a respirar, nós iríamos apodrecer na profundeza do mar dessa vida. Eu te pergunto, alguns aqui talvez podem falar com toda certeza, talvez você não estaria vivo se Jesus não tivesse entrado na sua vida hoje. Outros não estariam mais casados. Outros já tinham sido destruídos pelo vício, pelas drogas, pela bebida, pela violência. Famílias destruídas, lares arrebentados, saúde detonada. Nós não estaríamos mais aqui. Ou seja, propriedade exclusiva de Deus. Você não pertence mais a você, você pertence a Ele. Essa semana, o pastor Marcos Galvão de Guaíra foi jantar lá em casa. Aquele homem, irmãos, passou literalmente pelo vale da sombra e da morte, várias vezes entubado. Os médicos literalmente mandaram ele embora porque ele não morria. E ele disse, sentado na minha mesa, ele falou assim para mim: pastor, tudo a partir de agora para mim é lucro. Deus me deu a oportunidade de continuar vivendo. Deus me deu a oportunidade de continuar seguindo. Tudo a partir de agora é lucro. Eu já não pertenço mais a mim mesmo. Agora eu tenho 3 aniversários: o dia que eu nasci, o dia que eu me converti e o dia que eu saí daquele hospital.
Eu tenho 3 datas para me comemorar agora. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Olha aí para a sua Bíblia, ou para o telão aqui, se você não tem Bíblia. Olha o que diz, 1 Reis 19, 19, vou ler o 19 e o 20. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Elias passou por Eliseu, era o profeta, e lançou o manto sobre ele. Não falou uma palavra. Não falou uma palavra. Verso 20. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, porque já sabes o que eu fiz contigo. Sabe por que as pessoas, irmãos, às vezes elas abandonam a fé? Sabe por que as pessoas não querem muitas vezes caminhar mais com o Senhor? Porque não está resolvido aqui dentro delas o que o Senhor fez com elas. Você não entendeu? Você não percebeu que não tem mais volta? Você não percebeu que não tem outro caminho para você? Ou há outro caminho? Ou você deixou uma juntazinha de boi ali reservada? Porque uma coisa interessante, se você continuar lendo o texto, não temos tempo para isso. Eliseu pegou aquelas 12 juntas de bois, 24 bois, pegou os aparelhos dos carros, os arados, tudo ali, e fez uma festa, matou os bois. Imagina, irmãos, o tamanho do churrasco que foi. 24 bois, não sei quantos quilos pesa um boi, mas multiplica isso por 24. Imagina o tamanho da festa que Eliseu fez. Deu a carne para todo mundo. Aquilo era um meio de trabalho, era a ferramenta, era a sua forma de sustento. O que Eliseu estava fazendo ali, irmãos? Eliseu estava destruindo o caminho de volta. O Mar Vermelho abriu, o povo passou. O que o Mar Vermelho fez? Fechou. Não tem mais volta, irmão. Não tem mais volta. Pessoas que não estão definidas isso aqui dentro delas. Elias falou assim para ele: olha, vai e volta, porque você já sabe o que eu fiz contigo. Você precisa saber o que Deus fez com você. Você precisa saber o que como Deus te chamou. Não tem mais volta, irmão. Não tem mais volta para mim, irmãos. Eu não tenho mais. Eu não tenho mais para onde ir. Um dia Jesus estava pregando, e ele diz a Bíblia que ele pregou um discurso bem duro, bem forte, e as multidões que estavam ao redor dele, começou cada um a ir embora. De repente ficou só os 12 em volta dele ali, e os discípulos pensaram assim: nossa, com a gente agora ele vai ser um pouquinho mais brando, né? E Jesus vira para os 12 que restaram, de uma multidão, de um número grande de pessoas, ficou só 12 ali junto com ele. Jesus vira para ele e fala assim: porventura vocês querem ir embora também? Em outras palavras, se vocês quiserem ir, podem ir. Aí o nosso querido irmão Pedro, ele dava as ratonas dele lá, ele dava as bolas fora dele, mas nesse dia ele deu uma dentro que foi maravilhosa. E ele fala assim: Senhor, para onde nós vamos? Só o Senhor tem as palavras da verdade e da vida eterna. Eu vou para onde, irmão? Você vai para onde? Você vai voltar para o mundo? Você vai voltar para a velha vida? Você vai voltar para as velhas conversas? Você vai voltar para os velhos ambientes? Você vai voltar para as velhas práticas? Você vai voltar para os velhos vícios? Você vai voltar para as velhas companhias? Você vai voltar pelos os velhos costumes, as velhas coisas que você fazia lá no seu trabalho? Para os velhos relacionamentos, para as coisas antigas? Você tem coragem, você vai voltar para isso? Não tem mais volta, irmãos.
Não tem mais volta, nós já entendemos. Eu entendi o que Deus fez comigo. Não tem mais volta. O mar vermelho já se fechou. As juntas de boi já foram queimadas. Não existe mais retorno. Mas quando as coisas não estão resolvidas aqui dentro de nós, irmãos, sempre fica uma possibilidade. Você lembra quando Elias olhou para o povo de Israel, na época de Acabe e Jezabel? O povo estava ali meio confundido, não sabia se servia a Baal, não sabia se servia a Deus. Aí Elias vem e faz um desafio, fala assim: olha, por que vocês estão cocheando? Por que vocês estão aí com dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirva a ele. Se o Senhor é Deus, sirva a ele. E o povo ficou calado. Aí Elias fala assim: vou fazer um desafio, vamos fazer um altar aqui, e o Deus que responder com fogo, esse vai ser o Deus verdadeiro. E o povo disse assim: boa essa palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você: não foi boa essa palavra. Não era essa atitude que o povo tinha que ter. Por quê? Porque o povo tinha que ter dito assim: não, Elias, não precisa de dois, não precisa de desafio. Nós sabemos que o Senhor é Deus, nós vamos servir o Senhor. Eu não estou dizendo que Elias estava errado, não é Elias, a questão era o povo, irmão. O povo. Em outras palavras, o povo está dizendo: beleza, Elias, faz o desafio aí. Eu te pergunto, e se porventura Deus naquela hora não quisesse se manifestar, e Baal se manifestasse e caísse fogo dos céus? Quem que o povo ia servir, irmãos? Baal. A falta de definição dentro das pessoas, a falta de entendimento, a falta de ser resolvido a respeito da nossa fé, nos leva a ficar cocheando entre dois pensamentos. Eu vou orar, se não acontecer, eu não vou mais mexer com isso não. Eu não quero mais saber de Deus não quero mais saber da igreja não, eu não quero mais. Então Deus é obrigado a responder tudo que a gente quer. Quando nós somos resolvidos aqui dentro com respeito à nossa fé, irmãos, e eu entreguei a minha vida ao Senhor, e eu confio nessa palavra, não importa o que acontecer, eu sempre continuarei confiando no meu Deus. É ser resolvido aqui dentro, é ser resolvido na sua fé. Não é porque alguém não pegou na sua mão, não é porque alguém não te cumprimentou, não é porque alguém não te abraçou, ou não te deu um graça e paz, ou porque alguém nunca foi na sua casa, que isso vai abalar e vai mexer a sua fé. Não é por causa dessas coisas, irmãos. Eu sei de onde eu vim, eu sei aonde eu estou, e eu sei para onde eu vou. Ele entendia o seu chamado. Ser uma pessoa resolvida te faz olhar para frente. Ser uma pessoa conformada te faz olhar para trás. Preste atenção. Quem visita o seu passado com frequência contamina o seu futuro. Se você é daqueles que fica se lamentando com o seu passado, com o seu sofrimento, com tudo que você já passou na sua vida, com as pessoas que te desprezaram, com as pessoas que te abandonaram, tanto que você sofreu, se você já passou fome, se você já foi traído, se você já foi abandonado, se você foi enganado, e você fica naquele estado ali de sofrimento. E a nossa alma, irmãos, vamos dizer, a nossa alma gosta dessa sofrência. Sabe aquele povo sertanejo que gosta de ficar ouvindo aquelas músicas de sofrência? E fica lá: minha mulher me abandonou, saiu com meu amigo, agora eu estou na beira da estrada, sozinho, olhando para a estrela, com um copo de cerveja. Sabe aquelas músicas de sofrência? Às vezes os crentes também têm as gospel de sofrência, irmão. Sabe aquelas músicas que só fica falando da alma? Ai, teu sofrimento, teu sofrimento, teu sofrimento, teu sofrimento, Deus vai te... E ele fica ouvindo aquelas músicas e quer que as pessoas ficam lá com uma língua desse tamanho, dando aquela lambida na alma dele, e
Querido, levante a sua cabeça, o seu Redentor vive, o que passou, passou, você não vai conseguir mudar o seu passado, é hora de olhar para frente, levantar a sua cabeça, resolver essas coisas aqui dentro de você e caminhar com o Senhor. Não importa o que aconteceu, não interessa o que aconteceu, não vai voltar, não vai mudar o seu passado, mas a sua atitude, se você for uma pessoa bem resolvida aqui dentro de você, o seu caminhar, o seu futuro vai ser diferente. Seja feliz hoje. Seja uma pessoa feliz. A melhor maneira de ser feliz com alguém, eu falei isso de manhã, é aprender a ser feliz sozinho. Sabe por quê? Porque aí a pessoa será uma questão de escolha e não uma questão de necessidade. Eu preciso encontrar alguém, pastor, para mim ser feliz. Você precisa ser feliz agora, do jeito que você está. Se você é sozinho, precisa ser feliz sozinho. Porque aí vai ser uma questão de escolha da pessoa e não simplesmente para suprir uma necessidade sua. Muita gente não tem dado certo em relacionamentos, em muitas áreas da vida, até de amizade, porque elas buscam em amizade, elas buscam em relacionamento, elas buscam em casamento, elas buscam em emprego, elas buscam em filhos. O dia que eu tiver um filho, você é a pessoa mais realizada desse mundo. Não, seja realizada agora, meu irmão. Você já é realizado agora. Porque um dia esse filho seu pode te decepcionar. Esse filho seu um dia pode te abandonar. Esse dia eu estava falando, esse tempo atrás, eu estava falando para uma mãe que estava arrebentando a vida dela, arrebentando o casamento dela, por causa de um filho. E eu falei assim para ela: querida, esse jovem, por mais que ele ame você, daqui a pouco ele vai definir a vida dele e ele vai te abandonar, ele vai embora. Ele vai embora e ele vai seguir a vida dele, ele vai seguir o caminho dele. Não destrua o seu relacionamento, não destrua o seu casamento por causa de filho, porque eles vão tudo embora. Tem 5 irmãos, 3 já deram linha, só falta 2. Um está aqui e o outro está ali. No final, sabe quem vai ficar, meu irmão? Vai ficar só eu e essa mulher aqui, ó. Só eu e ela. Por isso que hoje, tudo que eu posso fazer de melhor, eu faço para ela. Eu não faço para eles, não. Eu faço para ela. A vida é assim. A vida é assim. Seja feliz hoje. Seja feliz da maneira como você está. Seja uma pessoa realizada. Não despeje nas pessoas as necessidades que você tem. Busque em Deus, porque Ele é a fonte de tudo que eu e você precisamos. Acho que foi a pastora Débora que leu o texto aqui semana passada, né? Todas as minhas fontes estão em Ti. Alegria, Ele tem. Paz, Ele tem. Segurança, Ele tem. Saúde, Ele tem. Prosperidade, Ele tem. Amor, Ele tem. Todas as nossas fontes estão nele. E terminando, Lucas capítulo 2. Deixa eu ler essa história para você aqui. O dia que eu comecei a meditar nisso, eu achei muito interessante. E na verdade tudo isso desencadeou desse texto aqui que eu estou falando aqui com vocês. Lucas capítulo 2, versículo 41. Nós vamos ler até o 49. Olha essa história. Talvez, não sei se você parou para pensar nisso. Com certeza, se você já leu pelo menos o Novo Testamento, você já leu essa passagem de Jesus. Ora,
Anualmente seus pais, José e Maria, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, quando ele atingiu quantos anos? 12 anos. Cadê o Eduardinho? Corre aqui, meu filho, rapidinho. 12 na Bíblia é um número do quê? De governo. 12 na Bíblia é um número de governo. Nós precisamos aprender a governar aqui dentro de nós. Ele é grandão, né? Nem parece, né, irmãos? Não é ele que é grande, acho que eu que sou pequeno, né? Tem 12 anos esse menino aqui. Quando Jesus tinha a idade dele, José e Maria com os seus parentes foram para Jerusalém na Páscoa. Celebraram a Páscoa lá, não sei quantos dias ficaram lá, aquela festa, aquela toda. No dia de ir embora, Jerusalém era uma das maiores cidades da época. Eu não pesquisei, não sei quantos moradores tinha em Jerusalém, mas era uma cidade grande na época. Talvez algumas centenas de milhares de pessoas ali. E quando seus pais foram para lá, na hora de ir embora, pegaram as coisas e foram embora. E esqueceram para trás, irmãos, um menino de 12 anos. Não sei se Jesus era desse tamanho todo, mas esqueceram um menino de 12 anos para trás, irmãos. Uma criança. Lembra que eu falei que número 12 é o número de governo? E você vai perceber aqui algumas características de alguém que governa aqui o seu interior. Esqueceram para trás uma criança de 12 anos. Obrigado. Você já esqueceu ou já perdeu seu filho em algum lugar? Já teve essa experiência? Eu já tive. Ou às vezes num shopping, ou numa praça, ou numa praia, em algum lugar, você estava olhando o menino, de repente o menino sumiu da sua vista. Irmãos do céu, eu não sei, eu acho que todo mundo é a mesma coisa. O coração começa a acelerar. Começa a passar 1 milhão de coisas na sua cabeça. Meu Deus, raptaram, roubaram, mataram, fizeram isso, sumiu, um bicho comeu. E você já fica pensando, você fica. E à medida que o tempo vai passando, e você vai procurando e não vai achando, o desespero vai aumentando, irmãos. Vai aumentando. Estou vendo minha mãe aqui, ela conta uma história. E é claro que eu não me lembro disso. Eu era criança, bem pequeno, e ela ia para São Paulo para comprar roupa, e ela levou eu com ela, e eu cheguei nessa loja de roupa, e de repente ela olhando ali na loja de roupa, uma loja muito grande lá em São Paulo, e de repente eu desapareci dessa loja. Desapareci. E eu não sei quanto tempo a senhora ficou procurando, não lembro, né? Quanto tempo ficou procurando, aí bate aquele desespero em São Paulo, imagina só, uma criança desaparecer dentro daquela loja, aquelas lojas enormes. E aí vai batendo desespero, quando ela viu, eu estava cansado, entrei dentro de uma daquelas araras de roupa assim, e deitei e dormi ali dentro de uma arara lá. E fiquei ali. Quando encontra, há um alívio ali naquele momento. Imagina a cena. Quando atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém.
segundo o costume da festa. Verso 43. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Vai entender daqui a pouquinho o que significa isso aqui. Por que disso aqui? Passando, porém, estar ele entre os companheiros, pensando estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Agora preste atenção, demoraram um dia para perceber a falta do menino. Agora imagina, José e Maria, gente, era gente igualzinha a gente, casado igualzinho a gente é casado. Imagina a hora que José chega e fala para Maria assim: Maria, cadê Jesus? Maria olha para Jesus e fala assim: eu que te pergunto, cadê Jesus? José fala assim: eu achei que estava com você. Ela fala assim: eu que achei que estava com você. E aí já começa, irmãos. Ah não, vamos ver se não está com o Joaquim. Foi lá com o Joaquim e falou assim: Joaquim, Jesus andou, o pessoal andando a pé, né? Já tinha caminhado um dia, irmãos. Não sei qual foi o percurso que eles fizeram. Não deve ter sido, mas com certeza foi alguns quilômetros. A viagem era um pouco longa de Jerusalém, aonde eles moravam. Ô Joaquim, está com você? Eu falei: não vi Jesus desde que saiu de Jerusalém. Aí já começa, né? Aí começa o apavoramento dentro da pessoa, né? E aí o trem foi ficando, aí foi procurando um parente, não, você viu? Não, desde Jerusalém, não vi ele não. Não, Jesus não está aqui não, você viu Jesus? Não vi Jesus não. Você viu Jesus? Irmãos, eu fico imaginando, José e Maria, acho que um estava querendo morder o outro ali. Um querendo pegar o outro ali. Nervoso, preocupado, resolvem voltar para trás. 45. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 6. 3 dias depois, um menino de 12 anos, irmãos. 3 dias depois, uma criança. Esse menino teve que comer, esse menino teve que beber, esse menino teve que dormir. Jesus não virou 3 dias conversando. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Ué, era Jesus que tinha a responsabilidade de olhar Maria e José? Ou era Maria e José que tinha a responsabilidade de olhar Jesus, irmão? Que coisa doida é essa? Em outras palavras, estava dizendo: a culpa foi sua, Jesus. Foi você que sumiu da gente. Por que você fez isso com a gente? Jesus poderia ter revidado e falado assim: vocês que não se preocuparam comigo. Mas olha aqui, queridos, uma característica, vou ver algumas características que nós vamos orar, de alguém que é resolvido aqui dentro dele. Que idade que Jesus tinha? 12 anos. 12 é número do governo. Você governa as suas emoções? Você tem governo sobre os seus sentimentos? Você tem governo sobre a sua alma? Você governa aqui? Você consegue se controlar? Jesus não estava assustado. Eles não encontraram Jesus apavorado. E eles sim estavam assustados e apavorados, mas Jesus não estava assustado e apavorado. Segundo, Jesus não ficou zangado com eles. Pô, mãe, como é que a senhora faz um negócio comigo?
Faz 3 dias que eu não como, faz 3 dias que eu não tomo banho, faz 3 dias que eu dormi na rua. Por que o Senhor me abandonou? Por que vocês me deixaram? Jesus não ficou zangado, irmãos. Ele era resolvido aqui dentro dele, você vai ver por quê. Jesus não os condenou. E coloca o versículo 51. No mesmo capítulo 2. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Jesus não mudou o seu comportamento. Ele podia ter dito assim: a partir de agora eu vou cuidar de mim mesmo. Vocês me deixaram 3 dias lá, me esqueceram lá em Jerusalém. Eu não posso mais confiar em vocês. Jesus podia ter mudado o comportamento dele, mas Jesus não mudou o comportamento dele. Jesus continuou submisso. Por quê? Porque ele era resolvido aqui dentro dele. Por quê? Primeiro, ele sabia quem era seu pai. Ele sabia quem era seu pai. Volta no versículo 48. Olha a resposta de Jesus. 49. E lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Primeiro, ele sabia quem era o pai dele, irmãos. Segundo, ele sabia quem o tinha enviado. E terceiro, ele sabia da sua missão. Um menino de 12 anos, que era resolvido aqui dentro dele, tinha tudo para ser instalado ali um trauma, tinha todos os motivos para ficar zangado, para ficar chateado, para a partir daquele momento não confiar mais nos seus pais, tinha todos os motivos, mas ele era resolvido aqui dentro dele. E por ser uma pessoa resolvida, ele continuou correndo a sua carreira. E o último texto, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Eu termino com esse texto aqui do apóstolo Paulo, que disse assim: não que eu já tenha recebido ou que tenha já obtido a perfeição. Paulo sabia dos seus limites. Paulo sabia das limitações que ele tinha. A gente precisa aprender a respeitar os nossos limites, irmãos. Como eu disse, uma das características de alguém que é resolvido aqui dentro dele, ele sabe respeitar os seus limites físicos, intelectuais, suas habilidades. Há pouco tempo atrás, eu tive 2 experiências que foi necessário eu aprender. Vou contar falta de entendimento, falta de você saber os seus limites, o que te leva. Nós tínhamos uma TV lá em casa de 43 polegadas, não era 42 não, era 43. 43 polegadas, e ela começou a aparecer umas manchinhas assim, umas bolinhas no meio da tela. Não sei se a sua já aconteceu isso. E eu liguei para uma assistência técnica, entramos em contato e a pessoa já sabia o que era, identificou o problema e deu o orçamento, R$200 para consertar a TV. Eu pensei comigo, nossa, é muito caro. Fui aonde? YouTube. Vi um vídeo. É porque o LED desloca,
Ele cai da posição e começa a dar aquela luz na tela, você abre, desmonta, tome cuidado assim, o cara fazendo ali, com a TV ali, fazendo ali, e mostrando, ó, depois disso aqui, você pega, tá vendo? Pegou isso aqui, dá uma limpadinha, é só você pôr o LEDzinho, a luzinha que soltou do lugar, põe aqui, passa uma colinha, a colinha tipo araudite aqui, e cuidado na hora de pôr a tela, porque isso é crucial, você vai encaixar, não force assim, 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 beleza. Vou economizar duzentão. Moral da história. Quase na hora de fechar a TV, irmão. Apertou mais do que devia apertar. A tela fez assim. O que aconteceu com a TV? Lixo. Quebrou a tela. Não serve para mais nada, irmão. Não tem conserto. Se for trocar a tela é mais caro do que comprar uma nova. Os R$200 ficou baratinho. Era baratinho, irmãos, e eu não sabia. Mas eu achei que eu era técnico. Passaram-se mais um tempo. A gente às vezes demora para aprender. Eu tinha um notebook da Apple, muito bom. A bateria dele venceu. Cansou, viciou, normal. O notebook tinha 8 anos de uso. O que eu fiz? YouTube de novo, irmão. Fui na internet, no Mercado Livre, comprei a bateria e resolvi eu trocar a bateria do notebook, irmãos. Abri os parafusos da tampa, já tinha visto todas as instruções. A hora que eu fui puxar, tinha um macete que eu não sabia o macete. Forcei demais a tampa, só ouvi um negócio assim, um pleque. Beleza, abri a tampa, troquei, pôs a bateria, fechou. A hora que abriu, o notebook não ligava. Aí mandei para o técnico. Por ser da Apple, um pouco mais complicado, foi para um, foi para outro, foi para um, foi para outro. Moral da história, esse notebook foi parar lá na assistência técnica em São Paulo. Moral da história. Tinha todo um processo para desconectar a bateria, tinha que descarregar, esvaziar a carga. Queimou a placa-mãe. Moral da história. Perdi o notebook. Também. Por não entender os limites. Por achar que eu conheço como um técnico que estudou há anos. A gente não sabe tudo, a gente precisa entender os limites, irmãos. Bobear hoje em casa. Acho que eu ainda vou encarar trocar uma lâmpada, irmão. Porque a partir disso eu já decidi que eu não mexo mais. Por não respeitar os limites que nós temos, irmãos. Pensa um cara que hoje está literalmente resolvido quanto a isso. Não obtinha perfeição. Olha o que Paulo fala. Mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que adiante de mim estão. 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Então basta no seu passado, irmão. Você não vai conseguir consertar um monte de besteira que você fez. Você não vai conseguir reparar um monte de besteira que você aprontou. Então não adianta mais ficar sofrendo com o seu passado. Esquece o seu passado e olha para o autor e consumador da sua fé. Olha para Jesus e segue em frente, meu filho. Segue em frente, vamos em frente.
É daqui para frente, a partir de agora, o Senhor está com você. Descubra quem você é, descubra quais são as promessas de Deus para a sua vida, entenda o seu chamado, aonde você está, e vamos seguir em frente em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar?